Provérbios capítulo 18. Nós vamos ler só a parte final do versículo. Só a parte final. 18, 24. Versículo 24, só a parte final que diz assim: há amigo mais chegado do que um irmão. Vamos falar juntos? Mas há amigo mais chegado do que um irmão. Nós todos precisamos de amigos. Nós precisamos de amigos. O ser humano, ele precisa se relacionar. Desde o princípio de tudo, quando Deus criou o homem, em seguida ele vai criar a mulher. Porque o ser humano não consegue viver sozinho, ele não dá conta de viver sozinho. Ele precisa ter um relacionamento diário. É saúde, é algo terapêutico. Quando alguém tem amigos, quando alguém se relaciona, quando alguém vive com outras pessoas, essa pessoa vive melhor. Essa pessoa consegue alcançar muitas coisas que desejavam, simplesmente num bom relacionamento. É preciso ter amigos. É preciso ter alguém com quem você vai dividir os teus problemas, mas também falar acerca das bênçãos que tem recebido. É preciso ter um amigo numa hora de amargura, mas também ter um amigo numa hora de festa. É gostoso fazer uma festa e ter um amigo ali. A gente está festejando, é gostoso, não é mesmo? Ter um amigo para você receber em casa e para você visitá-lo, é muito bom. Nós precisamos de amizades. Nós precisamos de amigos. Um grande problema desse terceiro milênio tem sido as redes sociais. As pessoas se apegaram tanto que os amigos ficaram virtuais. De certa forma, isso traz algum benefício, mas nada se compara com aquele relacionamento pessoal. Pessoal. Eu sou do tempo, não sou tão antigo assim, eu sou do tempo que as pessoas sentavam fora da casa no final do dia, ia lá, tomava um café, fazia uma refeição e sentava. E o vizinho vinha conversar. Vinha conversar, as crianças brincavam. E era um momento gostoso. As pessoas estavam ali juntas. Cada uma sabia o nome da outra. Sabia o nome do vizinho que morava do lado, um pouco mais distante. Hoje, a gente não conhece os vizinhos. Eu moro num prédio de apartamento, eu não sei os nomes, a gente não conversa, é impressionante isso. As pessoas não se relacionam. Encontra o vizinho, mas não sabe falar o nome dessa pessoa. Isso não é bom. O mundo, de certa forma, foi piorando em vez de melhorar. Quando as pessoas viviam na área rural, o serviço era muito mais pesado do que esse que fazemos na cidade, mas eles tinham um relacionamento melhor do que o nosso. Podiam morrer de muita doença, mas dificilmente tinha ali um infarto fulminante. A pessoa desabafava, a pessoa falava, trabalhava o dia inteiro no pesado, mas no final do dia ia para um lugar, sentava, ia conversar até algum momento da noite e falar acerca daquilo que estava acontecendo. Era bom. O mundo foi melhor. Hoje é capaz da pessoa estar numa casa fazendo uma refeição e na mesa alguém mandar uma mensagem para outra pessoa. Isso já aconteceu. Eu estava fazendo uma visita com a Jussiena, a gente estava jantando e eu estava com um casal e duas filhas. Aí eu observei que as duas filhas estavam o tempo todo ali no smartphone. Aí eu brinquei com elas: vocês estão mandando mensagem uma para a outra? Ela falou: sim, na mesma mesa. Então as pessoas interagem, né, pelo celular, quando poderia falar. As pessoas se acostumam com um novo momento, com uma nova situação.
mas nós precisamos de amigos. Cada um precisa ter alguns amigos. Não dá para ter muitos amigos, mas precisamos ter amigos. Amigos para você conviver, amigos para você abençoar, amigos para te abençoar também. Mas muitas vezes é difícil ter algum amigo que vai criar algum problema também, e nós vamos tratar disso aqui nesta noite. O sábio homem de Deus, ele vai nos falar sobre um amigo chegado, e no início do versículo ele vai dizer: o homem que tem muitos amigos sai perdendo. Se tiver amigo demais também é problema. Mas ele vai dizer: há amigo mais chegado do que um irmão. Isso aqui se aplica muito diretamente a Jesus, mas não somente a Jesus. Nós podemos ter uma amizade melhor do que com um irmão dentro da casa. A pessoa tem amigos que o relacionamento é tão bom, faz tão bem, que a pessoa prefere estar com aquela pessoa através do que com o próprio irmão carnal. Existem amigos assim. Eu tive alguns amigos de verdade. Então, o sábio homem de Deus diz: há amigo mais chegado do que o irmão. Você tem algum amigo assim? Então nós queremos, com base nesse texto, ministrar desse trabalho do amigo, esse tema. Diga assim: o valor de um amigo. O valor de um amigo. Eu quero que você reflita nesta noite sobre o valor de um amigo, o valor de uma amiga. Eu quero que você reflita hoje sobre os benefícios que você pode ter com a presença de um amigo. Eu quero que você pense se está sendo um bom amigo ou não. Eu quero que você também faça uma análise se você tem bons amigos ou não tem. E talvez você saia daqui com um projeto de amizade. Olha, eu vou estreitar a minha amizade com determinada pessoa com quem convivo. Mas talvez você saia daqui e vai correr de outras amizades. Mas uma coisa é certa: um verdadeiro amigo tem valor. O valor de um amigo é imensurável, e nós vamos falar acerca disso nessa noite. Valor de um amigo. Diga assim: Judas, o amigo falso. Mateus 26:50 diz: Jesus, porém, lhe disse, olha aqui, o Judas vai chegar para trair, ele vai dizer: amigo, olha Jesus chamando o Judas: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. O Judas não era o tempo todo um falso amigo, não. Ele era amigo de Jesus. Por isso que eu coloquei o amigo falso. Alguém pode pensar: Judas nunca foi amigo de Jesus. Não é verdade. Quando a gente faz uma análise criteriosa da Bíblia, nós vamos perceber que faltou para Judas uma experiência muito profunda com Deus. Isto é fato. Mas ele andou com Jesus mais ou menos 3 anos e meio. Jesus começou a pregar e ele passou a segui-lo. Ele vai se tornar um discípulo. E ele se torna um dos 12 apóstolos. Ou seja, um dos 12 que viviam mais próximos de Jesus, que aprendiam com Jesus e que tinha aquela salutar convivência com Jesus. Mas era amigo. Eu estava preparando essa mensagem e pensei: Judas foi o tempo todo falso com Jesus? Eu acho que não, estava ali. Eu penso que muitas vezes Judas o serviu a Jesus, com o coração. Eu imagino que o Judas tentou até, em algumas oportunidades, ser diferente. Eu penso que ele quis ser um amigo de Jesus, que ele quis até ser fiel a Jesus, mas a vida o levou de uma maneira terrível.
ele se deixou enganar pelo maligno. Ele tirava da bolsa algumas coisas que os discípulos tinham ali para a sobrevivência. Então ele tinha ali recaídas. E por fim, ele vai se deixar dominar pelo maligno. Ele vai trair a Jesus. Jesus realizou seu ministério por mais de 3 anos. Começou com 30 anos, mais de 3 anos. Um ministério abençoador, um ministério diferenciado. Ele andou pelas terras de Israel, anunciando o arrependimento, anunciando a salvação, curando enfermos, libertando pessoas oprimidas, ressuscitando mortos. Foi algo impressionante. O apóstolo João, no livro que escrevera, o Evangelho de João, ele termina dizendo que se fosse registrar tudo que Jesus fez, naquela época não haveria livro suficiente para tanto, não haveria como fazer isso. Então Jesus fez coisas demais. Os evangelhos registraram aquilo que cada evangelista entendeu que era necessário fazê-lo. Mas Jesus fez coisas demais. E Judas foi uma das pessoas que estiveram o tempo todo com Jesus. Amigo de sair, tomar café de manhã e sair juntos. Amigo de almoçar juntos. Fazer a refeição da noite na mesma mesa. Amigos de enfrentar situações conflitantes. Amigos de se alegrar, de cantar um hino, de participar da Páscoa juntos. Amigos. Vivia com Jesus. Da mesma forma que o apóstolo Pedro, o apóstolo João, Tiago, André e os outros eram amigos, Judas estava ali, andando com Jesus. Que coisa linda, irmãos. Eu queria estar naquela época andando com Jesus. Já pensou, você ter o prazer, o privilégio de se assentar à mesa com Jesus, de ouvir Jesus, de ser discipulado por Jesus, de ver os milagres de Jesus, e até mesmo ser usado no nome de Jesus. Quando Jesus enviou os discípulos de 2 em 2, Judas foi um deles. Judas também foi usado, ele usou o nome de Jesus e realizou maravilhas. Olha ali, amigo. Quando alguém dizia, quem é você? Eu sou amigo daquele, eu sou discípulo daquele. Não foram 3 dias, foram mais de 3 anos de uma convivência. Mas eu imagino que no final daquele tempo ministerial, ele foi deixando o seu coração ser impregnado pelo mal. Aquele mal foi entrando cada dia mais. Satanás alvejou a sua mente. O inimigo atira dardo inflamado na mente. Quando você receber um mau pensamento, rejeita. Não deixe o mau pensamento descer ao teu coração, porque se descer ao teu coração tem um efeito terrível. E o Judas foi recebendo aqueles dardos inflamados. E chegou num momento que eles estavam ali participando da Páscoa. E era a primeira Santa Ceia. Ele estava ali junto. Os 12 com Jesus. E Jesus ali vai revelar para ele mesmo, quando, olha, aquele que mete a mão no prato comigo me trairá. Aquele que come do pão, ele deu um bocado para Judas. Eu penso que Jesus, tudo que ele queria é que Judas se arrependesse. Mas ele falou, o que você tem que fazer, faça. Ele saiu dali e foi até, instigado pelo maligno, até as autoridades religiosas da época, e vendeu Jesus por 30 moedas. Por quê? Eles queriam prender Jesus, mas Deus não permitiu. Mas naquela noite, Jesus tinha ido a um horto, ali no Monte das Oliveiras, para orar. Era costume dele. Quando ele foi orar, ele levou 11 discípulos. Um não foi.
Daqueles 11, 3 ele separa para estar mais próximos dele, mas também não ajudaram ele em oração. Mas um não foi naquela vigília. O Judas perdeu a vigília que ele não poderia ter perdido. Ele deixou de orar no momento que ele não poderia ter deixado de orar. E ele vai entregar. Naquele tempo, à noite, não era como hoje, nós temos luzes aqui nas ruas. É muito fácil identificar alguém. Mas de noite, para prender Jesus, precisava ser alguém íntimo. Precisava ser um amigo a traí-lo. Quem não o conhecia muito bem, não tinha como traí-lo. E Judas vai se aproximar com os guardas. E ele vai dizer: aquele que eu beijar é esse, prendei-o. E ele se aproxima de Jesus e o beija. Os guardas não saberiam se não fosse aquilo. E aí chegou o texto aqui que deitaram as mãos de Jesus e o prenderam. Mas o lindo, irmãos, que mesmo naquele momento Jesus falou assim: amigo, a que vieste? Quando Judas estava se aproximando, Jesus não falou: Satanás, a que vieste aqui? Você veio me trair? Não. Jesus o identificou como amigo e falou: amigo, a que vieste? Você veio me trair. Mas ele não foi radical na sua palavra. A que vieste? Foi triste. Judas o beija, vai embora. Depois que Jesus é crucificado, morto, ele atira as moedas ali, tentou devolvê-las, não conseguiu fazê-lo, atira as moedas e acaba morrendo. Mas ele foi um amigo falso. No momento que ele poderia ter sido tão fiel, ele não foi. Ele foi falso no pior momento do relacionamento. Jesus sempre precisou de bons amigos, mas naquele momento muito mais, né? Nós sabemos do propósito de Deus, da salvação, tudo isso sabemos. Mas nós estamos tratando só da questão Judas-Jesus agora. Então, no momento que ele poderia ter sido fiel, deveria ter sido fiel, ele traiu. Esse é o amigo falso. Quem sabe você já teve um amigo falso. É triste quando alguém tem um amigo que é falso. No momento que você mais espera algo positivo, ele é ruim, ele tem uma reação negativa, ele trai a tua confiança, ele faz o pior. Tem um amigo falso. O que você vai fazer? Vai desistir das amizades? Não, tem um amigo falso, mas nem todos o são. Mas a gente tem que cuidar. A gente tem que olhar para algumas evidências, né? Eu sou sempre de bom coração, mas um dia a Jussiene, a mulher tem mais percepção do que o homem. A Jussiene fala: toma cuidado ali. A mulher tem uma percepção melhor, né? O homem pensa que é mais inteligente, mas não é não. A mulher tem uma percepção assim. E ela já me preveniu de algumas coisas que se cumpriram. Tem um amigo falso. Tem aquele amigo que vai te trair, que vai fazer o mal. Infelizmente tem. Mas você não pode perder o ânimo não, que tem amigos diferentes. Amém? Vamos lá. O valor de um amigo. Diga assim: Jonatas, o amigo autêntico. Tinha muitos versículos sobre Jonatas e Davi, mas eu escolhi isso aqui. 1 Samuel 20, 42. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua. Irmãos, aqui está um amigo autêntico, autêntico. Veja bem essa história de Jonatas e Davi. Jonatas era o filho do rei, era o filho de Saul. O seu pai era o rei de Israel. Jonatas era o filho mais velho, portanto, coitadinho, de vez em quando eu derrubo, coitadinho do óleo aqui. Era o filho mais velho, o Jonatas. Ele era o herdeiro, ele era o herdeiro do trono. O Jonatas seria o rei. Quando Saul morresse ou abdicasse do trono, Jonatas seria o rei.
Pensa bem aqui, esse moço, ele vai crescer, o filho mais velho do rei, tinha tudo ali de bom, vivia no palácio, o herdeiro do trono, né? Eu estava lendo essa semana da Veja, eu acabei dando risada, o príncipe Charles, né? Ele hoje está tendo algumas funções, porque a mãe dele, rainha, está com 96 anos, e ela é rainha há 70 anos, né? Ele tem 72. Quando ela assumiu o trono, ele tinha 2 anos. E ele está lá, ele é na fila, ele é o filho mais velho esperando o trono. E ela está há 70 anos ali. Ele olha para a mãe e fala: puxa vida, a mãe ele quer que viva, a rainha nem tanto. A rainha nem tanto, né? Mas a mulher é forte. Eu estava vendo ela, umas fotos, ela está forte ainda. Eu pensei assim, não sei não se você chega lá. Mas o Jonatas aqui, ele também esperava o trono, lógico que ele esperava. Filho fiel ao pai, esperava ser o rei um dia. O Saul governou por 40 anos, nem tanto quanto a rainha Elizabeth, mas o Saul tinha ali, obviamente, a intenção de um dia ter o seu filho no trono. Mas aí o Saul se torna infiel, e quando isso acontece, Deus levanta Davi. Deus envia o profeta Samuel para ungir a Davi. Samuel vai à casa dele, vai escolher tinha 8 filhos, Davi nem estava ali, e Samuel manda trazê-lo depois e vai ungí-lo. E Davi, nós sabemos da história, quando ele foi ungido, ele estava próximo de 18 anos. Menino ainda. Quando os irmãos estavam na guerra, ele não tinha idade para a guerra, ele foi levar algumas coisas para os 3 irmãos mais velhos, estavam na guerra, vê o gigante afrontando, o gigante filisteu, afrontando o povo de Israel, e principalmente a Deus, ele enfrenta o gigante e o mata, e ele se torna famoso. E aí ele vai para o palácio, ele vai se tornar um dos generais de Saul. Mas ele é aclamado mais do que Saul, e saía às ruas com Saul, as mulheres gritavam: Saul feriu os seus milhares, Davi os seus 10 milhares. O Saul fica enciumado do Davi. Falei, esse camarada vai tomar o poder. Quando alguém tem medo de alguém tomar o poder, é aí que toma, eu não tenho muito medo não. Ele vai tomar. E o Jonatas é quem deveria ter aversão do Davi. O Davi vai ficar no palácio, vai casar com a irmã do Jonatas, uma filha do Saul, e vai viver no palácio, comandante, general, no palácio. Em vez do Jonatas ter ciúme do Davi, preocupação, ele via que Davi se destacava, ele se apegou a Davi, ele se tornou o melhor amigo de Davi, e o Davi o seu melhor amigo também, uma amizade profunda, maravilhosa. O Saul, mais à frente, tentou matar o Davi. E o Jonatas vai proteger. Esse texto aqui é no meio da perseguição. O Jonatas vai proteger. O Jonatas vai encontrar com Davi e vai dizer: olha, eu estou com você. Olha, nós temos uma aliança, eu e você, e entre a minha descendência e a tua. Você protege a minha descendência, eu protejo você e a tua descendência. Isso é aliança. Aliança não só por interesse momentâneo, uma aliança contínua, coisa linda, uma amizade verdadeira, de alguém que estava sendo amigo de uma pessoa que poderia tomar o seu trono. O Saul queria matar a Davi com ciúme, com medo do Davi tomar o trono. O Jonatas, que deveria ficar preocupado, ele era o herdeiro. Em vez de ele ter ciúme do Davi e tentar matá-lo junto com o pai, ele queria protegê-lo e o protegeu em alguns momentos. Ele foi autêntico. Que amizade profunda, que amizade diferenciada. Essa aqui é uma amizade autêntica. Tem pessoa que morre pelo amigo, é impressionante. Tem pessoa que perde muito por ter uma amizade, perde até mesmo um reino, como era o caso do Jonatas.
Ele é o amigo, o exemplo de amigo autêntico. O seu pai vai atrás do Davi para matá-lo, mas Jonatã não, ele queria protegê-lo. E ele já tinha um entendimento que Davi seria o rei. Ele sabia que em vez dele chegar ao trono, era o Davi que iria chegar. Mas ele manteve a amizade. Ele priorizou aquele relacionamento. Ele não desistiu daquela amizade. Queridos, uma amizade autêntica é assim e vale a pena. Nós precisamos ter amizades autênticas. Nós precisamos ser verdadeiros no nosso relacionamento com o próximo. Se você tem um amigo, seja o melhor amigo. Cultive essa amizade. Usufrua dessa amizade. Faça essa amizade aumentar. Tenha uma boa amizade. A amizade autêntica é protetora, é abençoadora, traz grandes benefícios. Se tem amizade de pessoas falsas, tem amizade de pessoas verdadeiras. Então, se você tem uma boa amizade, aumente essa amizade. Se você tem alguém que você gosta, que esteja dentro da tua casa, cultive bem. Gaste tempo nessa amizade. Ofereça ajuda. Um verdadeiro amigo é aquele que oferece ajuda. É aquele que é resignado, perde alguma coisa para favorecer, como fez Jonas. Um verdadeiro amigo é aquele que está sempre pronto. Eu estou aqui, o que você precisa? Precisa até do dinheiro, eu vou te arrumar. Precisa de um bem, eu vou te ajudar. Precisa ir ao médico, eu vou te levar. Precisa de uma coisa, isso é amigo. Se você tem uma boa amizade, faça com que essa amizade seja melhorada. Não desista das amizades por causa de um amigo falso. Não, existe amigo autêntico, existe amigo bom, existe amigo que vai te ajudar, existe amigo que vai te proteger, existe amigo que vai até te corrigir. O verdadeiro amigo chega e fala: você está errado, você vai se dar mal procedendo assim. O falso amigo só te abraça, o verdadeiro amigo te corrige. Tenha boas amizades e seja autêntico. Você quer ter bons amigos? Primeiramente, seja um bom amigo. E dessa maneira você vai conseguir, vai alcançar coisas boas na vida em um relacionamento. O valor de um amigo, diga assim: Abraão, o amigo de Deus. Tem outros textos que falam, mas Tiago 2,23 diz assim: se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. É impressionante isso, irmãos. O Abraão é conhecido na Bíblia como o pai da fé. O Abraão, quando chamado por Deus, ele vivia em Ur dos Caldeus, uma região mais ou menos no Iraque hoje. Deus vai chamá-lo para ele sair daquele lugar, porque Deus tinha um plano na sua vida. Deus queria usá-lo de uma maneira poderosa, como aconteceu. Deus o chama, ele não tinha filhos, era casado. E ele vai embora com a mulher, vai com o pai até uma altura e leva um sobrinho também. Ele vai viver ali, irmãos, perdão, em Israel, na Palestina, 25 anos esperando a promessa. 25 anos. Deus falou que eles teriam um filho. Quando Deus falou, ele tinha 75 anos. Sara tinha 65. Sara era estéril. O costume das mulheres tinha cessado para ela. Mas Deus falou. Quando Abraão tinha 100 anos, Sara 90, nasceu Isaac. Esse tempo todo ele foi fiel. Ele saiu da sua terra, deixou tudo para trás e foi para onde Deus o mandou. E ele serviu a Deus com fidelidade. Ele vai viver ali
mais ou menos 100 anos naquele lugar, vai viver muito tempo, com fidelidade. E ele chegou num ponto que ele foi chamado o amigo de Deus. Ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, ele ofereceu o seu sacrifício, Deus se manifestava. Deus se manifestava até em figuras humanas para ele, a teofania. Deus falava com ele, estava com ele. Ele chegou a oferecer churrasco para Deus. Ele vivia com Deus. Mas, irmãos, ele não tinha promessa. Imaginou alguém ali, 25 anos esperando, né? Ele falou, vai ser esse ano. Não foi. 10 anos depois, ele falou, vai chegar. Não chegou. 20 anos depois, ele falou, agora eu acho que não vem. Agora vem. 25 anos depois, chegou. E ele é amigo. Isso que é amigo. Amigo, ele esperou. Por isso que ele é chamado amigo de Deus. Em nenhum momento ele vacilou na fé. Em nenhum momento ele desistiu daquilo que Deus lhe tinha falado. Ele esperou, alcançou e se tornou uma pessoa relevante. Quando você vai em Israel, daquela região, você encontra um judeu, ele vai dizer, Abraão é nosso pai. Você encontra um árabe, o árabe vai dizer, Abraão é nosso pai. Você encontra um cristão lá, o cristão vai dizer para você, Abraão é nosso pai. Ele é pai de todo mundo lá. Por quê? Porque foi amigo de Deus. Ele soube se aproximar de Deus. Ele usufruiu o que Deus tinha para ele. Ele vivenciou o melhor de Deus. Ele suportou a prova pela qual ele estava passando e foi difícil. Mas ele se manteve na presença de Deus. Deus falava, oferece o filho que nasceu. Ele ia lá e ia oferecendo o filho. Faça isso, ele ia fazendo. Quem é Deus? Ele é aquele a quem eu sirvo, a quem eu amo e ponto. Amigo. E Deus olhou para a terra e falou, esse aí é meu amigo. Eu fico imaginando lá nos céus agora, na glória, o Abraão, quando alguém olha para ele e fala assim, aquele ali foi amigo de Deus na terra. Imagina aqui, né? Amigo de Deus, amigo. Ele é citado na Bíblia toda porque fora amigo de Deus. Você quer ter uma vida abençoada, mesmo se você está passando por uma prova, seja amigo de Deus. Se aproxime de Deus, converse com Deus. Oração é conversar, sentar ali e falar assim, vamos conversar, a vida está difícil, me ajuda aí, Senhor. Dá um jeitinho aí, eu preciso do Senhor. Isso é ser amigo de Deus. É você reservar todo dia um momento para falar. Quando a gente tem um bom amigo, a gente quer conversar todos os dias. Então com Deus também precisa ser assim. Se Ele é teu verdadeiro amigo, conversa com Ele. Fala com Ele. Gasta tempo com Ele. E Ele vai olhar para a terra e vai dizer, esse aí é amigo meu. Ele vai cuidar de você. Ele vai cumprir as promessas que Ele fez a você. E Ele um dia vai te levar para a glória. Mas enquanto você aqui estiver, Ele vai te abençoar, porque Ele é amigo. Abraão foi abençoado o tempo todo, porque é amigo de Deus. Porque foi amigo de Deus. Nós precisamos escolher Deus. Pastor, não é Deus quem nos escolhe? Sim, mas nós também precisamos optar por Deus. Deus está olhando para nós, esperando a nossa prioridade, priorizá-lo em nossas vidas. Nós dizemos, Senhor, eu te quero como meu grande amigo. Eu te quero como meu melhor amigo. Eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor. Eu quero o Senhor na igreja, eu quero o Senhor na minha casa. Eu quero o Senhor no meu trabalho, eu quero o Senhor nas minhas viagens. Eu quero o Senhor nas ruas, eu quero o Senhor em qualquer lugar. O Senhor é o meu amigo e eu ando com o Senhor. E o Senhor anda comigo, amigo meu. Abraão, o amigo de Deus. Se você tiver Deus como amigo, ele será teu amigo. Não é somente Abraão, não. Ele será teu amigo. Você precisa desse amigo. E você poderá ser chamado um dia amigo, amiga de Deus. Para encerrar essa palavra, o valor de um amigo, diga assim, Jesus, o amigo excelente.
Aqui em João 15:15, Jesus falou, quando ele estava falando sobre a videira verdadeira: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Jesus estava prestes a ir para a cruz. Ele haveria de pagar o preço da nossa redenção na cruz. Ele estava aqui dando as últimas instruções aos seus apóstolos, aos seus discípulos. E ali no final, ele vai olhar para os discípulos e vai dizer: eu já não vos chamo servos. Na verdade, cada um ali estava servindo a Jesus, e servindo porque queria fazê-lo. Estava servindo. Mas ele vai dizer: eu vos chamo amigos. Você já imaginou? Eu vos chamo amigos. Vocês são os meus amigos. Vocês estão comigo e se sentem bem, mas eu me sinto bem com vocês. Estava sentado ali junto: vocês são meus amigos. Pedro, você é meu amigo. André, você é meu amigo. Tiago, você é meu amigo. Cada um ali: você é meu amigo. Amigo. Aquele momento ali gostoso, Jesus, ele vai demonstrar que era amigo, mas ele não era qualquer amigo não, ele era um amigo excelente. Por quê? Cada um precisava de redenção, nenhum teria como pagar o preço na cruz, ou o sacrifício pela sua salvação. E ele, como amigo excelente, voluntariamente ele já tinha vindo ao mundo. Ele era Deus, Deus Filho, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é Deus. Ele se oferece para vir, ele vem ao mundo, ele separa os seus discípulos, ele prepara aqueles que daria sequência à sua obra na terra, e depois ele vai para a cruz, ele vai sacrificar na cruz em favor dos seus amigos. Ele vai ficar 6 horas numa cruz sofrendo dores atrozes pelos seus amigos. E ele vai morrer pelos seus amigos. Ele morre a morte dos amigos. Quem tinha pecado eram os amigos, não ele. Ele morre aquela morte. Ele paga o preço da redenção. Quando ele morre na cruz, ele estava morrendo pelos pecados de cada um. Ele toma sobre si os nossos pecados, como diz Isaías 53, e ele carrega os pecados de cada um sobre os seus ombros naquela cruz. O peso foi enorme, enorme. Ele sentiu até mesmo o desamparo do Pai, mas ele, como amigo excelente, ele foi até o final, e ele cumpriu todo o propósito de Deus. Ele chegou no final e falou assim: oh, tudo está consumado, está consumado, está consumado. E ele morreu para nos salvar. No terceiro dia ele ressuscitou para subir e se colocar à direita do Pai Celestial e tornar-se o nosso intercessor. E ele viu o seu Espírito Santo para vir ao mundo e convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, para salvar. Hoje as pessoas são salvas porque Jesus morreu por elas, ressuscitou por elas e enviou o Espírito Santo por essas pessoas. Esse é o amigo excelente. Você pode até não ter nenhum amigo, mas se você tiver Jesus, você vai ter um amigo excelente.
o amigo que te salvou, o amigo que vive, habita em você, o amigo que vai te levar para o reino, o amigo que vai entrar com você na glória, o amigo que estará para sempre com você. Esse é o amigo excelente, é esse amigo que quer estar contigo, é esse amigo que quer te abençoar, é esse amigo que quer fazer morada na tua vida, é esse amigo que te salvou e te abençoa, é esse o amigo que você mais precisa, o amigo excelente, o amigo maravilhoso, o amigo que abençoa sempre. Fique de pé, glória, vamos aplaudir esse amigo.